Beraldo, Ah, defina sua viagem pra Argentina com uma palavra. pode ser duas? Pode ser duas. Muy marcante. Vídeo e depois vinheta. También hay muchos extranjeros. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Son extranjeros? Sí, extranjeros. ¿De dónde son? Brasil. Brasil. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están viendo el Papa muerto, Papa argentino? Sí. É muito marcante, né? O Papa Francisco foi muito importante para a história da igreja, para a história da fé cristã no geral. E com certeza ele mudou os rumos da igreja, a representatividade para a América Latina no geral é muito importante, né? Então é uma grande lástima para Les todos. tocó estar acá, además, en Argentina, justo en este momento. Perdão, não compreendi, não entendi. Están justo acá, en este momento, que falleció. Ustedes, justo están acá de vacaciones. Sim, estamos de vacações. Chegamos no viernes e ontem recebemos uma notícia e tal, já foi bem emblemático, né? Emblemático. Bueno, muchísimas gracias. Que sigan disfrutando. Gracias. Para eso, ¿ves? Papo torto. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Papo Tuerto. Que esse filme é mexicano, né? Eu descobri, Thiago, que eu não sei falar porra nenhuma de espanhol, cara. Não adiantou as músicas em espanhol que eu fiquei ouvindo. Não adiantou eu ficar falando graças pra todo mundo na rua, no trabalho. Mas você se virou. Porra nenhuma. Não. Não, me virei, assim, mas eles não podiam falar comigo. Mas você teve alguma situação, além dessa maravilhosa entrevista, que você começou falando espanhol e partiu pro português depois, que você teve que falar espanhol? Tipo... Não, nas interações rápidas de restaurante, tudo... Ah, você não entendeu? Eu fui pra Argentina, tá? Fui pra Buenos Aires. Deve estar algo assim no título do vídeo. né? Só pra contextualizar. Essas interações rápidas, assim, eu falava o máximo que eu podia em espanhol. Só que, cara, é muito foda. Porque, tipo, você tá na cabeça, o sotaque, o jeito que fala, assim... Tá o mano ali, o nativo ali, você vai falar... Cara, você esquece totalmente. Eu imagino que deve ser mais Totalmente. difícil do que falar o inglês, porque inglês a gente não tem pra onde fugir. Eu falei isso né? pro Brando. A gente, se você vai falar inglês, você pode travar e dar uma bugada ali. Eu fico muito inseguro, por exemplo, falar inglês. Quando eu trabalhava no cartório, com alguma frequência, um cara árabe lá que só falava inglês. Então era bizarro, porque ele era um árabe que falava inglês. E eu, um brasileiro, tentando falar inglês com ele. Mas eu ficava muito inseguro. E ele falava, não, dá pra entender o que você fala bem, não sei o quê, mas eu ficava muito inseguro. Mas você não tem pra onde fugir. Tipo, você pensa. Agora o espanhol, eu acho que deve ser difícil segurar cara, a tentação de escorregar pro português. Sim, e porque o inglês também, você não tem onde fugir, cara, a gente tá muito acostumado com o inglês. Eu até falei no Impulso para o Anda que eu sei todas as palavras em inglês, o que foi um exagero. Foi um exagero. Mas eu sei me comunicar, sabe? Eu sei, ó, door, floor, sofa, couch. Couch. Enfim, eu sei, tá ligado? E acho que eu vou entender os caras porque a gente consome muito. Agora, espanhol não consome, tá ligado? E daí o jeito que a gente consome às vezes não é o jeito também que as pessoas falam lá. Que a pessoa fala muito rápido, ela corta muitas palavras, vai embolando assim, como a gente falando português, tá ligado? E daí, porra, cai por terra. Então, e eu acho que é foda, porque você entende, né? Tipo, você entende, mas pelo contexto, você vai entender Você o que entende. tá rolando. Você mas... entende pelo contexto, pelo gesto ali, e porque as palavras são bem parecidas, então você vai pegando, né? Mas, nossa, cara, várias vezes em mercado, eu ficava travado, assim, quando a pessoa perguntava se eu tinha o clube do mercado, tá ligado? Tipo, eu no mercadinho, daí a pessoa... Eu... Perdão. Aí a pessoa só fazia assim, ó. Esse aí não. Esse aí não tem. E a pessoa perguntou, você tem o Clube Carrefour Express? E daí eu não entendi bulhufas nenhuma, assim, sabe? Mas assim, no geral, deu pra se virar. Só quando tinha essas interações muito intensas, assim, muito longas, que daí é complicado. Então, assim, Beraldo foi pra Argentina. Sim. Passou quanto tempo lá? 9 dias. Então, acho que pra esse vídeo ter um guia, dá pra você falar, tipo assim, 5 coisas muito boas que você percebeu na Argentina. Ok. Da viagem como um todo. E talvez 5 coisas ruins. E aí, se você... Tá bom. Daí Tá bom. no meio do caminho também, se você quiser falar outra coisa, também fala. Tá Mas bom. Pra gente ter um norte, assim. Sim. Cara, primeira coisa, logo de cara, é que Buenos Aires é a cidade mais bonita que eu já vi, cara. Você tá rindo? É que eu fiquei Isso aí, pensando. mano. Não, é que eu fiquei pensando. Não duvido que seja. Ah. Porque até onde eu sei, Buenos Aires é uma cidade muito bonita.
Mas eu fiquei pensando que eu falei assim, nossa, o Beraldo vai voltar. E eu já tinha pensado da gente gravar um vídeo sobre a Argentina, mas eu falei, ele vai voltar muito encantado. Muito encantado. E daí eu fiquei pensando, mas será que ele tá encantado porque foi a cidade mais bonita ou porque foi a sua primeira viagem internacional? Não, Thiago, eu tenho um olhar técnico, você sabe. Sabe que eu tenho um olhar Sabe por que eu falei isso? Ah. Porque quando teve o Beraldo fez vídeos no Beraldo Anda, tem Claro. toda a experiência lá gravada. No primeiro vídeo que você fez, quando vocês chegam lá, tem, acho que não sei se é no Airbnb que vocês estão e tal, tem algum momento que você filma fora da janela e fala, nossa, que vista. E eu falei, cara, essa vista é igualzinha a vista da biblioteca pública. Dos prédios, assim, é uma vista do centro, assim, normal. Tá, E daí tá. você, nossa, que vista linda. E eu falei, acho que é a experiência. Tá. Não, E assim, a vista é bonita, ela é uma vista Sim. bonita, mas eu achei ela muito parecida com a da biblioteca E pública. ela pode ser também confundida com uma vista de São Paulo também, né? Pelo menos aqueles topinhos de prédio, assim, né? Eu acho que não, porque acho que São Paulo é feio, porque primeiro São Paulo é cinza, Aham. e porque os prédios seriam muito maiores, tapariam muito mais. É uma crer. vista que você vê prédios, mas você vê um horizonte, assim, sabe? Aham. Você consegue ver longe que da era uma cidade. vista que... Veja o vídeo lá no Beraldo Anda, tá? Se quiser entender. Você via, era esse maneado de prédios, porque Buenos Aires, pelo menos a gente ficou ali, era uma área muito densa, sabe? Então tem muito prédio, os prédios são todos, no mínimo, 8 pavimentos, 8 andares, 10 andares, o que eu tava tinha acho que 3 andares. Então é muito denso, né? As ruas são estreitas ali naquela região do centro mais antigo e tal. Então é muito, muito denso. Só que como tem muitas construções mais rebuscadas, então você vê assim, mareada e no final uma torre assim, absurda, com uma cruzinha. Aí do lado você via, tinha outra torre, aí do lado tinha uma cúpula. Ele despertava esse negócio de você ver e descobrir uns negocinhos, assim. Não era aquela vista de São Paulo que a gente vê, tipo, quadrado cinza, quadrado cinza, quadrado cinza, poluição, quadrado cinza. Ou uma vista de um balneário de praia, igual a gente tava conversando aqui no off, que é só uns prédios reto horrorosos. Assim. Exato. Então ali tinha. Parecia que era uma cidade muito orgânica, tá ligado? Mas assim, eu me encantei, mas eu também ativei a minha chavinha técnica. Porque quem não sabe, eu sou arquiteto urbanista. E daí, tipo, eu gostei, mas tipo, por quê? Eu acho que primeiro por causa disso, porque as ruas são muito vivas, como é muito adensado, então tem muita coisa. Toda ruazinha tem um comérciozinho, tem um mercadinho, tem um restaurante. Mas como tem restaurante, café e coisa em todo lugar, sabe? As ruas são muito bonitas, porque os prédios são todos rebuscados, são todos... Isso deu pra ver no vídeo, assim, que parecia que os prédios tinham mais detalhes, assim. Muito. Buenos Aires, ela teve ali no seu auge econômico esse negócio de ser sei lá, uma Europa na América do Sul. Eu ia comparar isso, apesar de não ter ido pra nenhum lugar, que me lembra, assim, a estética que eu definiria como estética parisiense, assim, Total. sabe? Porque, tipo, teve um projeto ativo de fazer isso. Tipo, não, vamos literalmente copiar. Né? Tipo, os filhos dos barões lá, do gado, do não sei o quê, iam precisar fora e trazia tudo esse rolê e realmente era, acho que, incentivado para fazer construções assim. Então, até prédios que são não públicos, não mansões, mas até prédios de ruazinhas, era todo bonitinho. Era toda essa estéticazinha colonial, parisiense, sabe? Então, então todo esse visual era quase que um grande cenário. Sim. Tá ligado? Parecia que você tava num set ali, sabe? Que era tudo muito antigo, mas ao mesmo tempo os prédios antigos tinham cafés e estabelecimentos e lojas, restaurantes muito moderninhos, assim, nos térreos, sabe? Muita gente andando na rua, sabe? Então, é uma cidade muito viva, assim, sabe? Então, realmente, e muito bonito, é muito arborizado. É isso que eu ia perguntar, é arborizado? Porque a gente tava vendo que Buenos Aires tem, tipo assim, 15 milhões de habitantes. Toda a região metropolitana, né? Que é o quê? O número de São Paulo, né? Não, São Paulo tem uns 20... A região metropolitana tem uns 22, eu acho. 22. Mas assim, 15 milhões de habitantes é muita gente. Não, e você vai chegando assim... E a impressão, quando você vê o vídeo, não é essa impressão dessa cidade de concreto, assim. Tipo, dá essa impressão de que as ruas têm espaço, tem um pouco mais de espaço, das calçadas, que é feito pra você andar, que é bonitinho e tudo mais, você falou que é arborizado. Sim, tipo, lembrando que o que eu vi foi um recorte também de Buenos Aires, né? Da Ciudad Autônoma, né? Que é quase que um distrito federal. Mas qualquer recorte que você pegar de São Paulo é horroroso, então. Então, não serve pra comparação. Mas teve um dia que a gente foi mais longe, tipo, foi uns 10 km do centro, ali numa feira que tinha. E, cara, todo o caminho era muito bonito, sabe? Todo o caminho
era também muito arborizado, muito denso, cheio de lojinha nas esquinas, assim, sabe? E no centro onde eu fiquei, é um pouco menos arborizado, porque daí são prédios antigos, né? As ruas são mais estreitas. Mas você sai um pouquinho ali, daí já, cara, é muito, é muito. As calçadas são largas, é muita árvore. Cara, é muita praça. Muita praça. Do nada você tá andando assim, uma mega praça, gigante, com uma estátua de alguém importante, sabe? Com muito banco, muita coisa, sabe? Então, até no centro que é mais pequenininho, mais antigo, você ia andando e numa pontinha de quadra tinha uma pracinha também, com um parquinho, com mesa de ping-pong, com fute-mesa, com espaço pra você sentar, tá ligado? Então até no centro antigo, que não tem espaço pra grandes praças, parques, ainda tinha encaixadinho, assim, esses lugares, sabe? Daí arborizado também. Então é uma cidade muito agradável, assim, sabe? Então, Curitiba seria, tipo assim, uma cópia de Buenos Aires em miniatura? Cara, eu acho que a Curitiba, ela tenta ser o que Buenos Aires é. É, tipo assim, onde Curitiba mirou, assim? Você que foi Buenos Aires, então... Porque muita coisa que você está descrevendo é, de certa forma, algo que tenta fazer aqui. Tá. Tentar esse clima europeu em alguns lugares, Sim. assim. Aqui eu acho que não tem nenhum lugar que isso tenha funcionado, assim, de verdade. Não. Mas eventualmente você vê, assim, um café, alguma coisa que tenta copiar esse estilo. Sim, tem a rua São Francisco ali no centro que eles revitalizaram, era uma rua bem antiguinha também. E agora tá surgindo cafés e restaurante, bar ali, sabe? Mas assim, Praça também, aqui tem muita praça, muito né? parque, né? Assim, eu não acho que ela usou Buenos Aires como um exemplo real, sabe? Tipo, vamos tentar ser. Mas acho que muito dos conceitos que Curitiba empregou, eu acho que eles deram bem boa em Buenos Aires, tá ligado? Tipo, lá tem canaleta. Na Avenida 9 de Julho, que é aquela do Obelisco, que eles falam que é a mais larga do mundo, eu pensava que ela era bem árida. Quando eu via pelo mapa, eu pensava que era tipo 20 faixas de carro, nenhuma árvore, e é isso aí. Mas não, ela quase tipo uma Champs-Élysées de Paris, que também é uma vida largaça, só que ela é. Aquela que tem o monumento, né? Acho que sim, que tem o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo, é. Mas não, cara, ela é muito arborizada, ela tem, tipo, via de carro, tem, tipo, 6 faixas, tem bastante coisa. Daí um parque linear, aí as canaletas do busão, mais um parque, mais 6 faixas, tá ligado? Então, eu acho que Curitiba mirou nos mesmos conceitos, só que Buenos Aires, claro, é a principal cidade da Argentina. Eu acho que é a cidade que, tipo, sempre teve a maior importância, sempre teve o maior investimento, né? Não sei se as outras cidades são assim também, eu acho que não. Eu acho que talvez a Argentina focou tudo que ela tinha em desenvolver Buenos Aires, como centro urbano. E o resto é a produção rural, tá ligado? Então eu tive essa impressão, tipo, Buenos Aires é uma Curitiba em seu ápice, tá ligado? E você falou também que não tem muito morador de rua e tudo mais. Porque, tipo, não que não seja um lugar com pobreza. Tanto que do aeroporto pro centro, a gente passou por uma favela, que eles chamam de vilas. E daí até pelo mapa você vê que tem muitas vilas, sabe? Tipo, em lugares específicos, assim. Até conversei com um mano que me deu uma boina Rastafari, eles falaram que moravam numa vila chamava Cidade Oculta. Sugestivo no nome. Sugestivo, né? Então tem bastante, assim, sabe? Então acho que as pessoas se concentram lá. E, cara, é igual uma favela. Tipo, os prédios, as casinhas empilhadas, só no tijolo, sabe? Mas no centro, que aqui no Brasil a gente caminha em centro de qualquer cidade, tem muita pessoa em estação de rua, tem muita gente usando droga, né? Tem muita gente, tipo, em outro estado. Cadê assim, meu colete? Quero meu colete. Cadê meu colete? Né? Cara, lá eu não vi isso. Tipo, eu vi pessoas bêbadas na rua, claramente estavam em estação de rua. Eu vi pessoas dormindo, mas, cara, numa escala absurdamente inferior que eu vejo aqui no centro de Curitiba. Especialmente considerando o número de habitantes, né? Isso. Não tô falando que não tem pobreza. Até vi várias matérias que, tipo, a pobreza aumentou muito na Argentina por que será, né? Por causa de coisas neoliberais. As coisas estão absurdamente caras. Água, tipo, R$8, essas coisas. Então, assim, as pessoas passam dificuldade. E a gente vê que isso vai se refletindo nas ruas, eventualmente.
Mas o que eu me espantei é isso, uma cidade um país que está passando por dificuldade, que claramente a população pobre está aumentando, que sempre teve inflações ridículas, absurdas, mas não tem esse mesmo impacto que a gente tem no Brasil, assim, sabe? De ver nas ruas ali, no centro, pelo menos onde eu fui, até quando me afastei mais um pouco, não tinha esse negócio de pessoas usando droga, sabe? Talvez tenham em lugares específicos, né? De novo, o que eu vi foi um recorte. Mas comparando o centrão de Curitiba, centrão de São Paulo, com o centrão de Buenos Aires, tá ligado? O negócio é diferente. O que mais? De bom e de ruim? Cara, uma coisa que você vai gostar. Os homens maravilhosos. Brincadeira. Os homens muito cabeludos, cara. Eu vi uns caras lá com muito cabelo. E gay, então. Homem cabeludo gay. E de mullet. Gay. Você é filha da puta cabeludo, só porque eu tô careca aqui. Não, você ia gostar? Cara, o que Buenos Aires vou falar duas coisas que você vai gostar mais, depois outra coisa. Eles são muito apegados à cultura, cara. Cultura literária. Cultura literária e de teatro. Cara, muita livraria. Muito sebo. Você vai andando assim, uma mega livraria de tipo 1860, tá ligado? Que tá lá em funcionamento, com 3 andares, um subterrâneo. É uma pena que eu não sei porra nenhuma de espanhol, né? Eu não consigo ler nada. Eu até pensei, será que eu compro um livro? Pra quê? Mas isso é uma parada que me pega muito de... Não só argentino, né? Mas acho que todo o restante da América do Sul... Cara, é impressionante como eles valorizam muito mais a literatura nacional deles. Valoriza demais, eu não sei cara. o que aconteceu lá, que não aconteceu aqui, que lá eles valorizam bastante. Tanto que eles têm nomes, assim... não que a gente não tenha bons nomes da literatura, mas eles têm nomes muito fortes que internacionalizaram fácil, né? Sim. Você já citou no último vídeo que saiu, do Brain Rot, você falou do Jorge Luiz Borges, né? E a gente tava falando agora que lançou na Netflix o Eternauta. Por quê? Porque é uma HQ famosa deles. E eles têm vários autores que são internacionais, né? Isso só da Argentina, né? Mas se for olhar para Colômbia, tem o Gabo, né? Então, enfim, parece que todos esses países eles têm acabaram conseguindo manter mais esse apreço pela cultura e o Brasil... Nossa, demais, cara. Até no último dia a gente tava lá, tava andando por umas ruazinhas ali do centro, aí do nada, tipo, umas 10 barraquinhas assim numa rua, um monte de gente em volta, a gente foi ver, era tudo de livro. Tipo, era uma feira numa rua que era só livro. E daí ainda até tinha uma mulher sentada na frente de um restaurante, uma coisa, e um monte de gente em volta, ela provavelmente era uma escritora, que tava contando sobre algo, não sei o que, assim, sabe? Então, esse apreço à literatura é algo bizarro, assim. E a literatura e ao teatro, cara. A gente tem uma avenida lá que chama Corrientes, que é tipo uma avenida que tem de tudo, assim, sabe? É tipo uma paulista, talvez, sabe? E, cara, a gente foi lá à noite, no sábado, pra jantar ali perto. A gente saiu do restaurante, era 11 e pouco da noite, a rua lotada. Eles fecharam metade da rua, porque tava tendo apresentação, coisa. E ali aquela rua é cheia de teatro, sabe? Então você via todos os teatros abertos, um monte de outdoor, de cartaz, de peças, tipo, uma infinidade de peças acontecendo. E daí, cara, um monte de gente na rua dando panfleto de peça. Então, tipo assim, cara, tipo, vai na peça, não sei o quê. Daí dava panfleto, dava coisa pra stand-up, show de stand-up. A gente foi até num centrinho gastronômico que tinha uns 3 teatros dentro do centro gastronômico. Então é bizarro. E daí o teatro, cara, com tipo fila, sei lá, de uns 60 metros, assim, de pessoas esperando pra peça. Que é uma coisa que a gente não tem aqui também, tá ligado? Aqui a gente tem aquela ruazinha... Qual que é? A 13 de maio tem o quê? 2 teatros lá? Tem uns 2, 3 teatros. Mas tipo assim... Mas é tipo assim... Você só sabe que tem teatro ali se alguém te conta, tá ligado? Não chega a ser vazio, mas geralmente tem uma peça só que tá vai sempre em dificuldade. E é sempre um ar de sobrevivência, assim, né? Sempre de meio tentar marginal. sobreviver. A gente gosta bastante. A gente foi ver uma peça no Teatro Laila Schneider, que eu acho que é o mais tradicional daqui, né? Que acho que o mais famoso é o Guaíra, né? A gente foi ver a peça umas
3 vezes a mesma peça, que Ô, a gente louco. gostou muito. Você foi ver também. Ah, aquela lá? A Morte Pede Passagem, sim. Eu não fui nessa. Você não foi? Eu fui naquela do gay. Ai, não, foi a Morte Pede Passagem. Do cara que era gay. Muito boa a Morte Pede Passagem. Queria que eles voltassem e eu iria de novo. Só que a impressão que dá é que tá sempre assim, sobrevivendo, sabe? E sempre acaba bem esse pessoal, pelo amor de É, Deus. por favor, venham. O Lala, na verdade, é uma escola de teatro. Ah, mas mesmo assim, sabe? Tipo, eu acho que sempre dá essa sensação, assim, quando você vai no teatro, sabe? É. Então, É, isso eu... Nunca tá lotado, cheio, com filmes. Exato. Cara, isso foi um soco, assim, fazer, cara, os cara consomem. E tipo assim, cara, na principal avenida lá, um outdoor enorme com uma peça. Tipo, vai ter El Jefe de Jefe. Emília Pérez. Não. E daí, tipo assim, tipo, os atores também, a primeira vez que fulano encontra fulano, tá ligado? Ah, tipo, primeira vez que o ator vai contracenar com tal ator. assim. Eu acho que tipo isso, tá ligado? Então, cara, é bizarro, assim, sabe? O nível cultural dos mano é outros 500. Também, tipo, a gente foi na Biblioteca Nacional, sei lá. Absurdo também, um prédio gigantesco. Todos os andares tinham um museuzinho, assim, sabe? Os auditórios com o nome dos grandes escritores. Em qualquer lugarzinho você via alguma sala que citava algum grande escritor, alguma coisa relacionada à literatura. Então, é muito doido. E assim, que fique claro, aqui a gente também tem tudo isso, né? E, inclusive, imagina que você vai pro Rio de Janeiro, você vai encontrar coisas que estão aqui desde o Império. Claro. Né? Só que, de novo, aqui o clima é sempre de sobrevivência, assim. Sempre de sobrevivência. Essas coisas lutando pra se manter de pé, às vezes pegando fogo e não se mantendo em pé, né? Já aconteceu algumas vezes. Talvez aqui tenha um negócio maior, talvez com a música, né? Talvez, não sei. Eu não É claro que as sei. pessoas valorizam mais a cena musical, mas acho que não. Acho que só de... Eu acho que no Brasil a gente tem um consumo... é a única parte da nossa própria cultura que a gente consome forte, além do esporte, né? Mas o esporte só o futebol, porque outras modalidades também sofrem. A música acho que a gente consome, mas só alguns gêneros também, né? Sim. Tipo assim, de consumir de verdade, né? Tipo, acho que só, tipo assim, o sertanejo, assim, disparado. A nossa música eu achei muito melhor. Do que eu ouvi de música na rua, lá, de música tocando em rádio, eu achei todas paia. Toda a música brasileira é melhor. Independente. Né? Até as músicas de chiclete aqui é melhor. Até o tango que tu viu, ó. O tango é legal, mas assim... um vaneirão bom é melhor, tá? Um vaneirão bom, mais legal. E outra coisa que eu acho muito doido, e acho que é uma coisa meio de Latinoamérica, menos Brasil, é uma adoração absurda às figuras importantes do país. E a estátua pra caralho de um monte de gente. Porque a gente tem, mas tipo, lá é uma estátua de 15 metros pro Bartolomeu Mitre, que foi tipo um dos primeiros presidentes do país. Que, sei lá, proclamou a república, uma coisa assim. O túmulo do San Martín, que foi um dos libertadores da América do Sul, cara, é um mausoléu dentro da catedral, tá ligado? Teve troca de guarda. Tipo Napoleão, assim. Tipo, cara, era bem parecido o túmulo com o do Napoleão. No museuzinho tinha a espada do San Martín, tinha um guarda do lado. Tipo, aqueles bem paramentadinho, tudo, tipo guarda real, assim, sabe? E, cara, é tudo muito focado nos grandes nomes. Tem o cara famoso do tango lá, acho que é o Carlos Gardel. Também, estátua do homem pra caralho, fotografia do presidente do Perón, um monte de cartaz da Evita, a mulher dele. Então, tipo assim, eles têm uma adoração absurda, uma veneração pelas figuras políticas e personalidades do seu país, que aqui a gente não é. Tipo assim, Tiradentes, pô, legal, brother. Não, se pergunta pra 10, não sabe apontar. Dom Pedro II, pô, foi importantíssimo. Tipo assim, não sabe apontar também não sabe, um retratinho. Não sabe. É foda. Eu acho que a gente deveria ter mais. É meio zoado isso, porque a gente sabe que nenhuma dessas figuras merece, geralmente, tanta veneração. Mas eu acho que nacionalmente seria melhor se a gente tivesse. Seria. Assim, a gente seria melhor como povo se a gente tivesse. Que é o tipo de ilusão que melhora, une a galera, assim, pra algumas partes melhores. Porque daí dá o senso de coletividade, tá ligado? Que não Porque ela funciona, fala assim, né? tipo,
por causa desse mano aqui, ó, que a gente já não tá mais nas garras não somos mais uma colônia. É, Que uniu a Argentina, libertou os povos indígenas que estavam sendo não, explorados. aqui com esses memes que tem de Portugal ser a Guiana brasileira, você fala isso, sempre vai ter um brasileiro pra falar assim, não, a gente deve tudo a Portugal. Sempre tem. Sempre tem tem um merda É, exato, é tipo muito normal. pra falar isso. Cara, eu não citei coisas ruins, deixa eu ver se eu lembro alguma. Não, eu vou perguntar uma coisa boa antes. Boa, barra ruim. Ah, Porque tu tava lá, que foi na entrevista, inclusive, Sim. quando o Chiquinho morreu. Algo que morreu. foi previsto por este canal. Nossa, foi uma previsão muito difícil. Falamos muito antes. É, né? filho, a gente Falou- já sabia. A gente se avisou. anteve aqui, ó. A gente avisou. Se A gente anteve. avisou. Então, você estava lá quando o Papa argentino morreu. Sim, recebi a notícia. E aí, como foi? Teve alguma coisa diferente? Foi muito marcante. Cara, a gente foi no dia seguinte ali na catedral pra sapiar. Uhum. Tinha assim, o povo fazendo cartazes, coisas na rua, né? Tava se preparando bastante. Só que no domingo, não, no sábado, a gente tava voltando pra Buenos Aires. A gente foi pra Bariloche. E teve um pouco mais cedo, a gente chegou em Buenos Aires, sei lá, umas 2 da tarde. E de manhã teve uma mega missa, tá ligado? De despedida ao Papa. E pelo que a gente viu da estrutura, cara, foi uma coisa absurda. Tipo, telões por várias avenidas, assim, sabe? Foda também. Né, então eles se reuniram bastante. Tinha imagem do Papa projetada no obelisco, sabe? Então, porque também ele é uma figura argentina. Então teve essa veneração, pô, era um de nós, assim, sabe? Isso é legal. Mas é muito massa, é muito massa. Até aqui teve um monte de homenagem, né? Lá deve ter tido Sim. muito mais, né? Sim, com certeza. E tu viu neve? Primeira vez que tu viu neve? De neve. Ai, E papai. aí, como ela é? Comestes? Provastes? Não, porque tinha pouco que tava na beira da estrada. Eu fiquei meio com medo. Daí nós pegou só por cima. Cara, ela é muito leve, acredita? Não acredito. Eu tinha a impressão que ela era mais parruda, assim, ó. Como se fosse pegar terra. Isso, exatamente. Eu acho que tinha. Você pega assim, ó, é um nadinha. Aí você vai. Ela vai endurecendinho. Nevezou. E é muito frio, velho. É frio? É, Eu te perguntei isso, quão frio era. Cara, é muito frio. E a gente pegou a neve que tava na estrada, assim. Aí foi um trechinho curto, que a estrada ia pra subir um morro, assim. Daí só no topinho do morro, tipo uns 3, 4 quilômetros, que estava nevando e tinha neve. É que ainda não é inverno, né? Então, Mas, cara, eu senti, acho que foi o pior frio que eu já senti. quantos E graus tava? Eu acho que tava uns 3, 4 graus. Com sensação de, tipo, -4. Porque tava ventando muito também. Porque aqui faz 3 numa madrugada, mas não... Acho que o mínimo que vai chegar vai ser, tipo, -1 de sensação. Então tava... E aí, tipo, eu tava com tênis, tipo, de caminhada, que ele é meio vazadinho. Nossa, muito frio sentiu. no pé. Tem que ser botinha. Já me molhou tudo. Eu tava com uma meia calça por baixo, de lã, e mais uma calça jeans. Mesmo que eu estivesse pelado, nu, sabe? Tava com uma camisa, uma blusa de lã, mais um moletom e outro casacão. Frio igual, entrando por aqui, assim, ó. Então, muito gelado, mas é muito legal. E é muito bonito. Os pinheirinhos, ó. É bonito. Todo nevadinho. Você vai editar o vídeo? Põe umas fotos aí. Vou ver. Tá aí as fotos. E uma coisa ruim da viagem. Tirando terem roubado teu shampoo. Aí, Isso ó, foi no Polícia Brasil, né? Federal Brasileira não deixou eu embarcar com shampoo. Tive que comprar lá. Shampoo da Brenda, coitada. Perdemos 50 pra embarcar. Cara, além de ser muito difícil de entender, se comunicar, né, sendo um brasileirinho, os argentinos têm uma vibe meio grosseira, no geral, sabe? Também quando a gente chegou, que a gente precisava fazer o cartão transporte lá e tal, cara, é uma má vontade, assim, ó, absurda pra ajudar, assim, sabe? A gente foi na maquininha lá, não lia o dinheiro, não sei o quê. Aí a Brenda foi falar com uma moça, assim, tipo, oi. A moça não olhou na cara dela, cara. Ficou assim, aí olhou de canto de olho, falou alguma coisa, sabe? Aí outro cara veio e falou assim, não aceita. Que a gente tava com uma nota que não aceitava na máquina, sabe? Então, no geral, os caras bem secão. Nos restaurantes também, o garçom tipo, bem seco, assim, sabe? Você tentava dar não sei o que e tal, ficava bem...
bem secão. Sem paciência. Mas não é todo mundo. A gente encontrou pessoas muito queridas, pessoas muito atenciosas, sabe? Mas ele, no geral, a gente sentiu que o argentino ele é muito, muito seco, muito poucas. Quando eu fui pra São Paulo, que é o mais longe que eu fui, nunca saí do Brasil, então por isso que é a minha referência. Mas eu lembro que a gente ficou bem impactado do primeiro McDonald's que a gente foi também, que o pessoal foi muito grosseiro. Mas daí também não dá pra saber se você tá pegando uma pessoa que é grosseira de um ambiente. Pode ser isso. Ou se é todo mundo assim. Tipo... E não foi nem grosseiro com a gente, né? Tipo, tinha uma guria lá que ela tava... Não, foram um pouco grosseiros. Tipo, no McDonald's, por exemplo, se a gente vai aqui no McDonald's, eles vão perguntar, tipo, eles sempre perguntam se é pra levar, se você quer o negócio, se quer o suporte. Isso que você sente diferença, essa falta de um contexto. Então, assim, quando a sabe? gente foi pra São Paulo, o primeiro que a gente foi, que era o McDonald's do aeroporto, muita gente, São Paulo e tudo mais. Mas assim, a moça, tipo, só falta jogar na nossa cara. Assim, toma, quer batata? Joga na cara. Engula essa batata. Então, não sei se era só o lugar, o ambiente, o dia, né? A gente chegou meia-noite também, então, enfim. Daí, às vezes, eu já vi muito post no Threads de tipo assim, ai, porque Curitiba é terrível. Eu fui pra Curitiba uma vez, super mal educado, esse funcionário aqui. E, cara, eu não acho, sabe? Tipo, eu nunca fui maltratado em qualquer eu momento. acho que essa é a que eu cheguei, diferença. então, não sei. É a falta desse calor, assim, sabe? Que acho que para outros estados do Brasil, tipo Nordeste, Centro-Oeste, as pessoas são bem calorosas, sabe? Você chega num lugar e fala assim, como que eu faço para fazer tal coisa? Ah, mas você precisa pra quê? Eu vi um vídeo do cara que tava... Ai, agora vamos perdoar que eu não sei onde ele tava. Não sei se era Pernambuco, mas no interior, assim. E aí ele estava daí ele chegava num bairrozinho assim, perguntava pro primeiro moço, tipo, tem mercearia aqui, não sei o quê, porque pra onde eu posso almoçar? Cara, o senhor ofereceu almoço pra ele, na casa dele. Aí apontou pra ele onde era a mercearia. Daí ele foi no outro cara, comprou um sorvete no meio da rua, foi na mercearia, começou a fazer compras, perguntou se vendia almoço, a moça serviu o almoço pra ele na casa dela. Isso é bizarro. Tipo, isso você não vai ter aqui. Tipo, em Curitiba Não tem vai, um não lugar vai. que alguém vai te oferecer um almoço, né? Nem um chiclete vão te oferecer. Mas não vão ser necessariamente grosseiros. Só que daí, se a pessoa vem dessa realidade pra cá, Dá um choque. vai ser um choque. Daí eu não sei se o que a gente tem aqui, lá pra Buenos Aires, também talvez não dê esse choque. Tipo, Eu acho que no geral é um pouco mais reservado do que os curitibanos. Mas é aquilo, não é todo mundo também. Teve pessoas que foram muito gentis. a repórter Muita foi gente boa. educada, foi bem simpática com você. Não sei, ela foi bem direta. Eu achei ela simpática no vídeo. É que ela tava muito aceleradona, eu fiquei acelerado também. Né? Mas falta esse calor, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu conversei com pessoas lá e o cara me deu uma boina. Pois é. Ele me parou pra perguntar da câmera, tá ligado? Eu já falei. Ele, grava aí. Então, às vezes, também é o contexto da pessoa que tá no atendimento ao público. De pessoa que tá ali, mais sacuda, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente foi numa feira lá que ia ter uma dança. Aí um veião, assim, ele ia dançar com a veia dele. Aí ele simplesmente levantou, assim, cara fechadona, olhou para as pessoas que estavam em volta e fez assim, ó. Para as pessoas se afastarem. Tipo, aqui diz assim, pessoal, dá uma licencinha aí, ó, que eu vou dançar aqui com a minha veia, não sei o quê, tá ligado? Ele fez, ó. Às vezes é personagem. Não era personagem. Ele parecia um desenho animado, tão velho que ele era. E vestido de gaúcho. Mais alguma coisa da sua viagem que você queira compartilhar? Muito caro. Tudo muito caro. Mas valeu a pena? Sempre vale a pena. A gente se planejou pra isso. Ficava assustado. A gente começou gastando legal. Quanto tu gastou? Revela aí pro Papo Torto. Quanto eu gastei? Pode falar no total, se ao quiser. todo? Uma viagem para 2 pessoas. 9 dias. A gente foi para Buenos Aires, foi para Bariloche. Em Bariloche a gente alugou um carro por 3 dias. A gente ficou em Buenos Aires, ficou em apartamento, tipo Airbnb. A gente ficou em hotel. Não cozinhamos nenhum dia. Gastando bem equilibradamente, mas não indo nos lugares hypados. Foi tudo uns 11 mil reais. 11, 12 mil reais. Eu acho que é com a passagem. Com passagem. Eu acho que é o valor que você vai gastar em qualquer viagem internacional. Sim. É que tá contando a CXP também, né? Na conta. Mas se tirar CXP, vai dar 8 mil reais. Não, a gente gastou uns 8 mil reais pra ir pra São Paulo.
Só que metade disso é o ingresso da CXP para 2 pessoas, né? Então, mas a gente gastou uns 4 mil reais em 4 dias em São Paulo. Então, vale muito mais a pena você ir para... Junta um pouquinho mais e vai pra Argentina. Tem isso. Vale muito a pena. Quem tá pensando em ir, quem tá se planejando, eu e a Brenda nos planejamos por um ano. Compramos uma passagem em abril de 2024 e fomos agora em abril de 2025. Tem mais uma parcela para pagar. Ou 2, não sei. E mais uns 1.500 no Nubank pra eu achar um dinheiro para pagar. Né? Mas é isso. Vai dar certo. Então, hoje o Liberaldo terminar de pagar a viagem, deixando o like, se inscrevendo no canal, mandando pro seu amigo que quer saber a verdadeira Argentina. Exato. Conhecer a verdadeira Argentina. Vai no canal do Beraldo anda pra ver os vídeos dele lá. Tem os vlogs de viagem true. Mostrando a realidade. Filho. Andando de busão. Lotado os busão, tá? Lotado? É que é muita gente também, né? Fiquei pensando nisso. 15 tem muito busão, mas tem muita gente. 15 milha. Mas limpinho, organizado? Sim. Então tá valendo. Sim. É que se é lotado, é uma merda. Tem cocô do teu lado. Não tinha. Era limpinho. Um rato, assim. Tá. Última coisa no Buenos Aires. Toda a cidade cheira a incenso. É uma coisa impressionante. Isso é bom ou ruim? É bom. É um incenso bom. Aí, ó. O tio argentino da Mel faz incenso. É ele que produz o cheiro de A Buenos cidade Aires. cheira bem. Eu pensava que era muito fedido, mas cheira bem. Nossa, eu não sei se Curitiba cheira bem. Nem sei se São Paulo Eu acho que cheira não. bem. Eu tava no ponto hoje, tava com um cheiraço de mijo foda. Nossa! Eu quase gorfei hoje. Ok, né? Eu acho que não cheira bem. Aí, Fala, eu entrei fala. na casa, a gente entrou sem querer na casa onde morou um Bartolomeu Mitre. Era um museu da casa do Bartolomeu Mitre. O homem é foda, tá? Porque ele tinha uma biblioteca fodida, assim, dividida em países da América do Sul. Olha só. E, cara, no pátio da casa dele tinha alguma árvore com flor de cheiro. Aquilo tomava a mesma forma absurda. Eu me sentia em 100 anos de solidão, acredita? Olha Eu só. fui transportar e falei assim, Isso é foda. eu sou latino. Sentiu latino. Muito foda. E é isso, chega. Um dia a gente faz um vídeo só de latinidades. Foda, hein? Um bom tema. Então é isso. Deixa o like, se inscreve, comenta se você já foi pra Argentina, se quer ir. Sim. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Adiós.